Os sonhos são bem comuns entre a gente. Eu pelo menos tenho um sonho por semana, no mínimo. Mas já parou para pensar no que eles realmente significam? Será que eles apenas são sonhos aleatórios da nossa mente enquanto dormimos? Ou há algo mais profundo por trás disso? É curioso como algumas noites nós sonhamos com coisas que nem imaginamos durante o dia, e outras vezes parece que nossos maiores medos ou desejos ganham vida e tentam nos assombrar enquanto dormimos. Você com certeza já acordou depois de um sonho estranho e passou o dia tentando decifrar, ou já teve um sonho que você está caindo, que os dentes estão caindo ou até mesmo sendo perseguido. E desde os tempos antigos, os sonhos intrigam a humanidade. Muitas culturas acreditam que eles são mensagens divinas, premonições ou reflexões da nossa alma. Na Grécia Antiga, por exemplo, os sonhos eram vistos como forma de comunicação direta com os deuses. Sacerdotes e oráculos interpretavam essas visões para guiar decisões importantes, desde estratégias de guerra até colheitas. No Egito Antigo, os sonhos também tinham um papel espiritual. Era comum que os faraós buscassem significado em sonhos, que muitas vezes eram registrados e analisados como mensagens dos deuses ou visões sobre o futuro do reino. Já na cultura indígena, muitos povos acreditavam que os sonhos eram uma conexão direta com o mundo espiritual, um portal para acessar o conhecimento ancestral ou receber conselhos de espíritos protetores. Na Bíblia, os sonhos aparecem como formas de comunicação divina em várias histórias, como nos relatos de José, que interpretava os sonhos do faraó para prever 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Ao longo da história, diferentes tradições buscaram formas de interpretar sonhos, desenvolvendo símbolos e significados que variavam de acordo com o contexto cultural. Algumas acreditavam que sonhar com água representava emoções, enquanto sonhar com fogo simbolizava transformação ou destruição. Em outras culturas, os sonhos eram usados como guias para decisões de vidas, curas espirituais e até para entender eventos futuros. Já a ciência vê os sonhos como o resultado de atividades do cérebro processando memórias, emoções e estímulos enquanto descansamos. Durante o sono, o cérebro continua ativo, organizando as informações acumuladas ao longo do dia. É como se eles estivessem limpando a casa, selecionando o que deve ser armazenado na memória ao longo prazo e descartando o que não é necessário. Segundo pesquisadores, os sonhos desempenham um papel importante nesse processo de limpeza de memória. Eles ajudam na consolidação de memórias, associando informações novas a experiências antigas e promovendo conexões criativas. Por isso, muitas vezes, o problema que parecia impossível de resolver durante o dia pode ser esclarecido após uma boa noite de sono. O seu cérebro trabalhou nisso enquanto você sonhava. A ciência alega que os sonhos têm uma forte ligação com nossas emoções. Durante o sono acontecem atividades em uma parte do cérebro que regula sentimentos como medo e ansiedade. Pode explicar por que sonhos intensos ou pesadelos estão associados a momentos de estresse ou traumas. É como se o cérebro estivesse tentando processar essas emoções de maneira simbólica. Há também a teoria de que os sonhos são uma forma de simular situações reais. Alguns cientistas sugerem que sonhar com cenários desafiadores ou ameaçadores pode ser uma maneira de treinar para lidar com problemas da vida real, como um ensaio mental. E nessa teoria eu já não acredito tanto. Mesmo com todos os avanços da neurociência, os sonhos ainda guardam muitos mistérios. Por exemplo, por que esquecemos a maioria deles logo após acordar? Ou por que algumas pessoas têm sonhos recorrentes? Mas o que realmente me levou a fazer esse vídeo não foi por causa da ciência, e sim por algo espiritual. Esses dias atrás eu estava no Reddit e me deparei com uma postagem sobre sonhos, e lá tinha um relato que chamou minha atenção. Resumindo, o usuário contava: sonhei que Deus apareceu para mim em forma humana e disse com muita ênfase que meu irmão morreria na terça-feira. No sonho eu não acreditava que era Deus, mas quando olhei em seus olhos, vi o universo inteiro, tempo e espaço condensados. Pedi para ver meu futuro, e ele disse que mostraria, mas que eu não lembraria de nada ao acordar. Ele ainda afirmou que levaria o meu irmão e que, embora eu ficasse com raiva, acabaria o perdoando. Na manhã seguinte, contei ao meu irmão sobre o sonho de forma vaga e alertei para ter cuidado na terça-feira. Ele levou a sério, já que previsões minhas se concretizaram no passado. Quando o dia chegou e passou sem nada acontecer, eu fiquei aliviada. Logo depois, viajei ao exterior e não pensei mais no assunto até o meu retorno. Até que minha mãe me disse que meu irmão não era mais o mesmo. Ao reencontrá-lo, percebi que ele havia mudado completamente. Ele contou que estava suicida quando recebeu a minha mensagem, e aquilo, junto com outros sinais, o levou a se tornar cristão. Ele largou o emprego e assumiu uma postura julgadora, sem traços de sua antiga personalidade. Hoje, ele diz que está apenas esperando para ir para casa, ou seja, morrer. Sinto que perdi o irmão que conhecia.
Se isso é real, eu não sei, mas de um jeito, o sonho que essa pessoa teve se concretizou. Não no sentido literal, mas de que de qualquer forma, aquele irmão que ela conhecia já não existe mais. Ou seja, ele morreu para ela, já que ela não sente a mesma coisa por essa nova pessoa. Quando eu li esse relato, eu fiquei muito interessado nesse assunto, pois eu já tive presente quando uma pessoa sonhou com algo parecido. Pelo que eu me lembro, ela dizia enquanto chorava: eu tinha um irmão que mexia com coisa errada, foi pro mau caminho. E um dia eu sonhei que apareceu um anjo de asas longas e pretas. Esse anjo pegou meu irmão, o abraçando pelas costas, isso na minha frente. Enquanto abraçava meu irmão, esse anjo me disse: irei levar o seu irmão. Eu entendi que isso significava a morte dele, e então eu disse para esse anjo: se você for levá-lo para o céu, eu o deixo levar meu irmão. E então o anjo abriu as asas e voou verticalmente. Alguns dias se passou e o meu irmão acabou sendo morto. E eu lembro que na hora eu fiquei sem acreditar, e pensando muito sobre o assunto, isso me fez acreditar que isso significa algo divino, ou espiritual, ou uma coincidência gigante. Mas eu não acredito que isso seja coincidência, e sim algo divino. Acredite você ou não, isso é muito bizarro. Eu já tive experiências com sonhos. Uma vez quando era criança, eu sonhei que ia ser pai. E no dia seguinte recebemos uma notícia que meu irmão que ia ser pai. Então logo associei o meu sonho ao que tinha acabado de acontecer. O que explicaria aquilo? Será que era uma coincidência ou algo tentando me mostrar o que aconteceria? Há relatos também de pessoas que sonham com alguma tragédia em um certo local de sua cidade ou até mesmo do país. E aquilo realmente acontece. Não igual ao sonho de que elas tiveram, mas o local é igual ao do sonho. Mesmo que muitas vezes não se concretizem, é natural que nos deixe inquietos e reflexivos. A verdade é que os sonhos são uma ferramenta poderosa da mente. Elas podem tanto refletir nossos medos mais profundos, quanto ocasionalmente captar sinais que não percebemos conscientemente. Se você tiver um sonho ruim ou perturbador, é sempre bom prestar atenção. Talvez seja uma oportunidade para ficar mais atento ao seu redor ou até para refletir suas emoções. Mas uma coisa é certa: se você tiver um sonho ruim, trágico e com mortes em um certo local, fique esperto. Eu não pagaria pra ver. Compartilhe com a gente aqui nos comentários algum sonho que você já teve, algum sonho bizarro. Vai ser legal ver. Até a próxima.